olha, o Bolsonaro está chegando numa encruzilhada em que ele vai ter dois caminhos para escolher e um é pior que o outro. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. O Bolsonaro tá ficando sem saída e tá batendo, assim, o desespero. Ontem, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ao lado do Rodrigo Maia, os dois estavam lado a lado, os dois, eles ameaçaram o impeachment do Bolsonaro se o Bolsonaro tentar furar o teto de gastos. Eu vou explicar mais sobre isso já já, mas ontem também teve uma debandada, o próprio Paulo Guedes falou, debandada, ele usou essa palavra para pressionar o Bolsonaro. Paulo Guedes não está nem um pouquinho feliz com o Bolsonaro. Teve uma debandada no Ministério da Economia. Dois assessores especiais do Paulo Guedes, secretários especiais, saíram. Um deles é o da desestatização, que é quem estava organizando todas as privatizações que o Paulo Guedes quer enfiar goela abaixo, e o outro é um assessor que estava negociando a reforma administrativa, que a Globo quer tanto e que o mercado financeiro quer tanto, essa reforma administrativa para acabar com o funcionalismo público no Brasil, para acabar com os servidores públicos. Os dois pediram demissão e o Paulo Guedes está usando isso, inclusive ele usou a palavra debandada, olha só, a palavra debandada é aquela que a gente usa para ver que tem uma crise grave no governo. Quando o próprio ministro da Economia usa essa palavra é porque ele está pressionando mesmo o presidente. Os dois pediram demissão, por quê? Porque eles viram que não vai. O Bolsonaro não quer essas reformas, essa agenda neoliberal, essa agenda do mercado financeiro. O Bolsonaro ele está querendo ir por um outro lado. O Bolsonaro, com o apoio dos militares que estão no governo, não de todas as Forças Armadas, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo furar o teto de gastos. Para quem não se lembra, no governo Temer, com voto positivo, com voto do Bolsonaro, o Temer comprou o voto dele num banquete. O governo Temer aprovou a PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto de gastos, que o Brasil congelou gastos em saúde, educação, segurança, qualquer tipo de gastos, moradia, investimentos sociais por 20 anos. Está congelado. Nenhum governo pode passar esse teto. Senão, é crime de responsabilidade. Foi aí que tanto o Rodrigo Maia como o Paulo Guedes, eles ameaçaram o Bolsonaro ontem. E olha só, o Rodrigo Maia tinha dito uma semana atrás no Roda Viva, não tem crime do Bolsonaro, não vai ter impeachment, ele não fez nada até agora, quer dizer, 100 mil mortos não era crime. Furar o teto de gastos, aí é uma afronta à agenda neoliberal e ao mercado financeiro, aí é crime, aí não tem perdão nem de Rodrigo Maia, nem do Centrão, nem de ninguém. O Bolsonaro vai se ferrar. E o Bolsonaro quer furar esse teto de gastos, por quê? Porque ele quer turbinar o Bolsa Família e criar um Renda Brasil, porque ele percebeu que com o auxílio emergencial, as pessoas mais pobres, que ganham entre 0 a 2 salários mínimos, começaram a gostar mais dele. A popularidade dele subiu 12 pontos em 2 meses entre as pessoas mais pobres. E ali é o núcleo da esquerda, é um núcleo bem estratégico para o Bolsonaro. A pandemia, no fim, esse auxílio emergencial que a oposição enfiou goela abaixo dele, foi um alívio para o Bolsonaro, porque ele não estava vendo salvação e aí ele viu, tem uma salvação aqui. Então, mas a coisa vai ficar feia, porque qualquer um dos dois caminhos que ele escolher na encruzilhada, que é ou furar o teto de gastos ou não, vai causar uma consequência desastrosa para o governo. Eu vou explicar aqui porque que a coisa tá feia para ele. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, é um segundinho, é de graça se inscrever no canal. É só clicar no botão, você está inscrito, aproveita, curte o vídeo, deixa o seu comentário. Se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer e a fazer mais oposição ao governo, porque a gente sabe que o bolsonarismo, ele ataca as pessoas com fake news por todos os lados. Por exemplo, estou falando aqui sobre o auxílio emergencial de 600 a 1.200 reais. Esse auxílio foi aprovado pela oposição. Mas o Bolsonaro, ele tomou os créditos, ele com os grupos de WhatsApp dele, com o Twitter, com vários influenciadores, youtubers bolsonaristas, no Instagram, no Facebook, até no TikTok, ele tá falando que é ele quem deu esse dinheiro, quem tá dando esse dinheiro, e é ele quem tá ajudando a população, e é por isso que ele conseguiu 12 pontos a mais de popularidade entre as pessoas mais pobres. A popularidade do Bolsonaro continua a mesma porque as pessoas mais ricas pararam de apoiá-lo e as pessoas mais pobres começaram a apoiá-lo. Então, para quebrar essas mentiras no meio, um segundinho, se inscreve no canal e você já está ajudando muito, porque o YouTube vai entender que esse vídeo está bombando e vai mostrar para mais gente na página inicial do YouTube. E aí mais gente vai entrar no canal, vai se inscrever, vai crescendo, vai virando uma bola de neve, crescendo, crescendo, e a gente vai conseguindo levar a verdade para mais pessoas. Mais do que isso, a gente também faz várias ações contra o Bolsonaro. Esse aqui é um grupo de amigos de Paris, colocou, ó, lembra do nosso outdoor que a gente está fazendo? Isso é em Paris, tem até a Torre Eiffel ali ao fundo, fora Bolsonaro. Aqui, ó, o Brasil tem que parar Bolsonaro em Paris. Aqui é no interior do Paraná. Aqui em Curitiba,
aqui em Maceió e fechamos hoje 2 pontos em Florianópolis e estamos tentando fechar em Manaus. Eu tinha fechado em Belo Horizonte, só que a empresa deu para trás na última hora e falou que não faz outdoor político. Só que essas empresas que não fazem, eu vou entrar no Procon, porque eles não podem se recusar a prestar o serviço. Não podem. Então eu vou entrar no Procon contra todas as empresas que estão se recusando, porque várias se recusam a fazer outdoor ou qualquer tipo de campanha contra o Bolsonaro. Então, se você quiser ajudar, um segundinho, se inscreve no canal ou seja membro do canal se quiser ajudar com os outdoors e com outras ações do canal, ou no primeiro comentário tem conta bancária, tem link do Apoia-se, tem o PicPay, tem tudo para você poder contribuir. Mas se inscreve no canal também e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre o assunto, que é o Bolsonaro nessa encruzilhada. Olha só, a debandada no Ministério da Economia ontem foi pelo seguinte: perceberam que o Ministério da Economia não está enviando para o Congresso as pautas que eles querem, que a agenda neoliberal quer que envie, que são o quê? Privatizações e são as reformas, reforma administrativa, reforma tributária e tudo mais. Por que não estão enviando? Porque quem envia essas reformas é o governo Bolsonaro, tem que ter assinatura do presidente, e o Bolsonaro não está assinando. O Paulo Guedes até quer enviar essas reformas para o Congresso. No ano passado, o Paulo Guedes, por incompetência dele mesmo, ele queria, mas ele não conseguia por incompetência. Esse ano, por conta da pandemia, tá todo mundo, tá um caos total no país, ele falou, vamos passar a boiada. Só que aí o Bolsonaro falou, não vamos passar a boiada nenhuma não vou enviar reforma, não vou enviar a privatização. Por quê? Porque ele percebeu que a crise só vai piorar, e a popularidade dele vai piorar muito. Então o Bolsonaro falou, peraí, o que eu preciso é verba para poder turbinar o Bolsa Família, para conseguir dar mais dinheiro para as pessoas mais pobres primeiro, aí depois eu posso acabar com a economia, pode acabar com o país, porque enquanto ele estiver dando dinheiro para as pessoas mais pobres, ele conquista ali um núcleo de apoio muito grande entre as pessoas mais pobres, e aí ele consegue até pensar em reeleição e em se manter, porque ninguém vai tirar um presidente que tem 30% de apoio entre as pessoas mais pobres e algum apoio entre o gado e o bolsominion. Então ninguém vai fazer isso. Então o Bolsonaro falou, peraí, por aí eu tô vendo um caminho. Só que para isso ele vai ter que furar o teto de gastos. E ele tá pensando, o que eu faço para conseguir verba para turbinar o Bolsa Família? Ele falou, eu vou e chamar de Renda Brasil, e ele quer fazer também obras, várias obras. Lembra do PAC do PT que a direita tanto criticou? O Bolsonaro quer fazer uma coisa parecida, chamada Pro Brasil, fazer várias obras e tudo mais, para tentar gerar empregos e gerar algum tipo de renda para as pessoas mais pobres, para conquistar esse núcleo. Só que quando ele faz isso, ele precisa da verba, ele está querendo desproibir, está querendo legalizar os jogos de azar. E aí a bancada evangélica fica irritadíssima com o Bolsonaro. Mais do que isso, o núcleo duro conservador do Bolsonaro não gosta desse tipo de coisa. Mais do que isso, a ideia partiu dos militares. E eu falei aqui ontem, e estou falando aqui nas últimas semanas, o núcleo duro do Bolsonaro está em guerra com os militares, é ataque toda hora, daqui para lá eles estão se bombardeando uns aos outros, porque eles odeiam os militares e na cabeça deles o Bolsonaro é uma pessoa muito ingênua, que, a cabeça dele, o Bolsonaro é bem ingênuo, é quase um bebezinho de 2 anos de idade, que está sendo controlado pelos militares e que está abandonando os seus fãs mais, aqueles que até cometeram crimes para defender o Bolsonaro, está ignorando essas pessoas por conta dos militares, que ele está sendo manipulado pelos militares e o Bolsonaro é um pobre coitado e tem que ser apoiado por eles, mas boa parte desse gado já está debandando, já tá saindo e abandonando o barco. Mas o que acontece é o seguinte, os militares querem isso e o Rodrigo Maia falou, mas não mesmo, Bolsonaro, você não vai fazer isso. Você furar o teto de gastos, o Rodrigo Maia falou com todas as palavras, o Congresso Nacional não vai permitir que se fure o teto de gastos. Mais do que isso, o Rodrigo Maia já declarou que ele não vai votar nenhuma lei para que se reverta esse teto de gastos, porque muita gente estava com esperança, gente que quer o bem do povo, de que esse teto de gastos seja revertido para que realmente as pessoas mais pobres possam ganhar alguma coisa a mais, não pelo Renda Brasil, mas para que possa ter algum programa de geração de empregos para que a situação do país melhore, porque temos 87 milhões de desempregados, 87 milhões. A Globo chama de desocupados, mas são desempregados, são pessoas que poderiam estar trabalhando, têm aptidão, têm 2 mãos, 2 braços, ou se não tiver, tem aptidão para trabalhar, e não estão trabalhando porque alguns procuram emprego e não acham, outros já desistiram de procurar emprego e outros estão trabalhando de um bico aqui, outro ali, ganhando bem menos de um salário mínimo, ganhando assim bem pouquinho. Então são 87 milhões de desempregados, essa é a situação econômica do Brasil. E aí o Bolsonaro, para tentar acabar com isso e melhorar um pouco, o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes falaram, não, já cortaram as asinhas do Bolsonaro, então por esse caminho o Bolsonaro não pode ir.
O outro caminho do Bolsonaro é o quê? O caminho da agenda neoliberal, que é o caminho de falar, tá bom, Guedes, eu vou fazer o que você quer, eu vou privatizar tudo, eu vou acabar com o país, vai ser uma crise sem precedentes, e o núcleo duro bolsonarista vai amar isso, porque eles são neoliberais, eles acreditam nessa teoria burra aí da lei do mercado, da oferta e da procura, do mercado, essa teoria aí e tal, e só que tem um probleminha. Vai causar uma crise enorme, o Bolsonaro vai perder esse apoio que ele conseguiu das pessoas mais pobres. O núcleo duro bolsonarista representa pouquinho, representa de 12% a 18% da população brasileira. Então a popularidade do Bolsonaro, que está em 30%, vai cair, e vai cair muito, porque as pessoas mais pobres que começaram a apoiá-lo vão parar. Vou falar, peraí, realmente o Bolsonaro era enganador, tchau. As pessoas mais pobres que ainda o apoiavam desde antes vão começar a parar de apoiá-lo, porque a crise vai ser uma coisa, já tá ruim, vai ser sem precedentes, e o Bolsonaro vai ficar numa situação péssima de popularidade, e aí vai ser a tempestade perfeita para a cassação da chapa. Então o Bolsonaro fica naquela, eu vou por aqui, Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes está ameaçando, em outras palavras, assim, se for por aqui, Bolsonaro, eu saio do governo e eu saio e levo e vou cair atirando. O Sérgio Moro não é nada perto do que o Paulo Guedes vai querer fazer quando sair do governo Bolsonaro. O Sérgio Moro saiu fazendo denúncia, o Paulo Guedes não vai precisar fazer denúncia. O Paulo Guedes vai levar todo o pessoal do mercado financeiro e do establishment, dessa elite burra brasileira que apoiou a eleição do Bolsonaro e parte dela ainda apoia o Bolsonaro, vai levar todo mundo com ele. E é bem pior até do que as denúncias do Sérgio Moro para o Bolsonaro. Politicamente, juridicamente, em tudo, é bem pior para o Bolsonaro. For por esse lado, ferrou. Se ele for por esse lado, ferrou de novo. Então o Bolsonaro está numa encruzilhada e ele não sabe o que fazer. Enquanto o Bolsonaro tenta decidir o que fazer, ele e os militares do governo, a gente sabe que os militares do governo Bolsonaro, não todos os militares, tem muita gente inteligentíssima, mas os que estão no governo Bolsonaro, primeiro, para ser bolsonarista ou tem que ser muito burro, ou tem que estar ganhando algum, ou as duas coisas. Tem essas três possibilidades. Os que estão no governo Bolsonaro não são as pessoas mais inteligentes do mundo. A gente já viu as estratégias do governo Bolsonaro para as pautas e tal, e a maioria dá errado. Ele tentou isolar o Rodrigo Maia com o apoio dos militares, vamos lá fazer o corpo a corpo com o Centrão, vamos comprar os votos, distribuir cargos, blá, blá, blá. Deu errado, o Rodrigo Maia saiu mais forte daquilo, porra. Aí deu completamente errado. Não, vamos tentar atacar a mídia, não sei o que, atacar a Globo. A Globo começou a atacar o Bolsonaro uma atrás da outra. A Globo tá contra o Bolsonaro, a Globo quer derrubar o Bolsonaro, custe o que custar. Aí, eles perceberam o quê? Peraí, vamos por esse lado. O Bolsonaro vai por esse lado. Olha, a chance do Bolsonaro não conseguir comprar votos, do pessoal do Centrão ir pro lado do Rodrigo Maia e falar, realmente com o Bolsonaro não dá. O pessoal do mercado financeiro pegar os deputados do Centrão e falar assim, olha gente, tem eleição esse ano, vocês querem alguma verba, vocês querem... o Bolsonaro pode até tentar comprar os seus votos, mas vocês vão ter um prejuízo bem maior depois. Vocês querem ficar aqui no bem bom? Vem pro nosso lado contra o Bolsonaro e vamos tirar esse cara, porque com ele não dá. Ele não vai colocar a agenda neoliberal e o pior, ele é uma pessoa que não dá para adestrar e ele fica falando asneira e aí além dele não colocar em prática a agenda neoliberal, ele ainda fala asneira e é péssimo para os negócios. O desinvestimento no Brasil em 2020 é recorde histórico. Foram mais de 60 bilhões esse ano que foram retirados do mercado financeiro do Brasil. No ano passado foram 45 bilhões, eu esqueci a cifra exata, mas 45 bilhões. Esse ano, só até julho, nem sei de agosto, já era mais de 60 bilhões. Eram mais de 60 bilhões retirados, quer dizer, bem pior do que o ano passado. A moeda brasileira é a que mais desvalorizou no mundo inteiro em 2020. Aí não é por causa da pandemia, não. Esse movimento já vinha desde antes da pandemia. A Bolsa de Valores do Brasil é a que mais desvalorizou no mundo em 2020. E se comparar aí, sem comparar moedas diferentes, mas se comparar a Bolsa Brasileira em dólares, desvalorizou mais do que o dobro da segunda que mais desvalorizou no mundo. Quer dizer, a situação tá feia na economia brasileira e o Bolsonaro só tem uma alternativa, que é ir pelo caminho deles. Mas aí ele sabe que na popularidade ele tá com problema. Então, Bolsonaro tá péssimo. Enquanto ele decide, as investigações avançam. O STF não vai parar as investigações das fake news. Pelo contrário, avançam cada vez mais. Enquanto isso, o Queiroz e a esposa estão assim, para voltar para cadeia. Os dois estão para ser presos. E aí, a situação de todas as investigações avançando, o preço para o Bolsonaro comprar votos vai aumentando. Eu falo isso aqui todos os dias, vai lembrando disso. O preço vai aumentando. Agora o Bolsonaro tem que
tem que apagar um fogo, mais um fogo, ó, nessa fogueira toda aí que eu falo, eu apagaria com gasolina, teve mais um fogo que é no Ministério da Economia. O Bolsonaro vai ter que agradar agora o Paulo Guedes, senão o Paulo Guedes cai, o Paulo Guedes vai sair, vai largar o barco, vai pular antes que o barco afunde, porque antes do barco afundar, lembre-se, os ratos todos pulam. Só afunda com o barco o capitão e o núcleo ali que está com o capitão. Os ratos vão todos pular. Vários já pularam. Paulo Guedes vai pular também antes que o barco afunde. Então a coisa vai ficar feia pro Bolsonaro. Anota. Eu sempre falo, pega um post-it, sabe aquele papelzinho que tem um adesivo para colar na geladeira, para colar algum lugar, fala, Thiago falou que a casa vai cair, que a coisa vai ficar feia nos próximos meses. Anota. Claro, o Bolsonaro pode contornar isso de alguma maneira? Pode, ele tá balançando, rebolando nos últimos meses e contornando várias situações, mas várias outras continuam avançando. Tanto é que eu falei aqui desde o ano passado, ó, tinha gente que fala, Thiago, você é otimista demais, você mente nessas coisas porque você fala e não vai acontecer nunca. Eu falava, olha, o inquérito das fake news do STF vai chegar no Bolsonaro, calma. Olha, eu falava isso aqui em agosto e setembro do ano passado, quando ninguém falava desse inquérito. Sabe o que aconteceu? Graças a esse inquérito, o Sérgio Moro caiu atirando, o STF abriu outro inquérito, que é o inquérito da interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro tá com um problemão. O inquérito das fake news já colocou tornozeleira em vários bolsonaristas. Vários outros bolsonaristas foram presos, ficaram um tempo presos, alguns estão ainda presos. O Bolsonaro já teve uma notícia crime contra Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro, eles já vão ser anexados a esse inquérito das fake news, e o inquérito já está confirmado que esse inquérito vai turbinar as ações no TSE de cassação de chapa. Esse é aquele inquérito que eu falava um ano atrás, ninguém falava sobre isso, o pessoal falava, Thiago, eu sou otimista demais, isso não vai acontecer. Pum, aconteceu. E na hora que acontece, o pessoal fala, caramba, aí lembre-se, eu falei antes, eu tô falando, a coisa vai ficar feia pro Bolsonaro. O Bolsonaro tá numa encruzilhada. Se for para aqui tá ruim, se for para cá tá pior. Ele não tem saída. Claro, ele e a equipe dele estão dia e noite pensando no que fazer. Eu não sei o que eles vão fazer. Se você tiver alguma dica para ele se estrepar mais ainda, deixa nos comentários, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. O canal tá crescendo, a gente já tá começando a incomodar muito os bolsonaristas. E quanto mais a gente incomoda, mais um passo à frente a gente dá para incomodar mais ainda. Falou!